Bem-vindo a mais um episódio da Uncode Talks, o podcast da Uncode, onde a gente discute sem romantizar o que realmente faz o e-commerce crescer. Hoje o papo é direto ao ponto, com um amigo de longas datas, basicamente a pessoa que abriu as portas para a Uncode existir hoje, o Henrique, da Nuvem Shopping. O Henrique, basicamente, ele é um amigo de pessoa física, né? Uma pessoa CPF, vamos assim dizendo, né, Henrique? Uma amizade CPF. Hoje o Henrique ele está na Nuvem, basicamente uma das maiores plataformas, né, do mercado da América Latina. Então, Henrique, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Conte um pouco sobre você. Boa. Obrigado, Márcio. Obrigado, time Uncode, pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Ver o quanto vocês cresceram, o quanto amadureceram. Acho que isso é muito gratificante para a gente que está no mercado e vai ver as coisas acontecendo, né? Desde a época lá de Vale ainda, né? Ver hoje tudo que a Uncode se tornou, a referência tecnológica e de mercado que vocês estão. Parabéns por isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Meu nome é Henrique Rezende, responsável de parcerias pela Nuvem Shop. Hoje nós somos a maior plataforma de e-commerce da América Latina, mais de 180 mil clientes. Então, hoje, basicamente, eu toco as principais agências de e-commerce, a Uncode é uma dessas, e ajudando aí os principais clientes hoje da nossa tecnologia em Nuvem Shop Next para crescer e escalar. Também fundador de um outro podcast, PartnerCast, pegar um espacinho aqui para falar ali sobre parcerias, ecossistema, né? Aproveitar um espaço aqui e falar um pouco do nosso lado, mas também tem um podcast aí focado em assuntos do ecossistema. Show. E hoje, né, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o que consequentemente separa, né, as lojas que crescem das lojas que ficam estagnadas. Então, basicamente, a proposta do bate-papo de hoje é que todo mundo pergunta, né, que deduzem que é uma fórmula mágica. Então, na sua visão, Henrique, hoje você acabou de falar, existe muitas lojas dentro da Nuvem Shop. Então, acho que você tem um controle, consegue visualizar o que realmente tem nas lojas que hoje conseguiram atingir a barreira e também consegue analisar as lojas que estão ali e fica estagnada. Hoje, na sua visão, é muito claro, cara, essa visualização em si de uma loja para outra? Cara, eu fiquei meditando no tudo que a gente conversou antes para o podcast, né? E aí eu lembrei de duas citações. Uma foi na Feira do Empreendedor do ano retrasado, 2024, que chegou ali duas meninas por volta ali dos seus 24 anos, super empolgadas, querendo abrir a loja virtual delas. Eu falei, nossa, que legal, poxa, que bom que vocês têm um projeto. Aí eu fiz perguntas. Vocês têm em estoque hoje? Não. Vocês têm um produto que vocês querem vender já? Vocês sabem, né? Você não tem estoque, mas pelo menos você sabe o que você quer vender? Também não. Aí fui tirando mais informação. E marca? Vocês já têm marca? Já vendem pelo WhatsApp, alguma coisa? Também não. Eu falei, olha, então vou ser bem sincero com vocês. Plataforma é a última coisa que vocês vão olhar. Olhem para a marca, pensem na construção de marca, a narrativa da sua marca, pensem nos produtos que você quer vender, e aí depois vocês começam a olhar a plataforma, pagamento, logística, porque esse é o final. Primeiro você tem que pensar o que você quer vender. E aí quando a gente olha o pequeno, muitas vezes ele tem que apagar incêndio todo dia. Então ele não esquece de olhar para a marca, ele só pensa em tráfego, vou investir em tráfego porque aí eu vou ter vendas, e não é isso. Você tem que ter uma construção de marca, e o que se diferencia muito do pequeno do grande, muitas vezes é isso. A construção de marca, investimento de marca, ganhar autoridade, nos dias de hoje, principalmente, gerar uma experiência com a marca, além do simplesmente um produto. Poxa, eu tenho um microfone, vou pegar e vou vender esse microfone. Não, o que seu microfone tem de diferencial? O que ele gera de experiência? O que ele gera ali de interação com o seu consumidor final, né? Porque hoje o consumidor está buscando isso. Até conversando outro dia com um lojista, ele falou, cara, as minhas lojas físicas viraram pontos de experiência. Então, quando você conecta tudo isso, é o que está sendo um grande diferencial para a marca tanto crescer e para os grandes se manterem consolidados. Quando nós estamos falando em marca, Henrique, nós estamos falando em o lojista ele precisa
colocar um posicionamento e depois olhar, por exemplo, uma logomarca, ou logomarca primeiro, depois posicionamento? Qual a sua visão sobre isso, olhando nas lojas da nuvem hoje? E é até legal que você falou, né? Que aí a gente tem todos os perfis, né? Desde um plano gratuito, para quem literalmente quer começar do zero, até no Vem Shop Next, para quem hoje já está vendendo aí, como você falou, 1,5 milhão, 3 milhões, 5, 10, 15 milhões por mês. Então a gente atende a camada do lojista para dar ali a possibilidade para ele crescer. E aí, poxa, quem está começando, o que eu faço? Legal, você tem uma marca, você tem um nome. Então, primeira coisa, descobrir se esse nome está sendo usado ou não. Procurar um Instagram, procurar um TikTok, procurar um domínio no registro.br, olhar o básico daquilo que você vai precisar no seu negócio. Então, poxa, vou precisar de um domínio para minha loja. Então, vai lá no registro BR. O domínio está disponível? Tá, legal. Já vai lá, então já compra aquilo. O Instagram, alguém já usa aquele nome? Não. Perfeito. Vamos lá. Facebook, TikTok. Onde está o seu público, né? Então, você entra nos canais onde está o seu público e identifica se a sua marca tem alguma relevância de nome ou não. Se não tem, já vai lá, cria uma conta, já registra aquilo para você. E o domínio, que é, poxa, R$40 por ano, um valor bem tranquilo. E aí depois, conforme amadureceu isso, aí você vai, poxa, criar uma logomarca, criar uma identidade visual. E aí, conforme for amadurecendo, aí você vai para a parte mais burocrática, né? INPI, registro de marca, enfim. Entrar nesses quesitos. Mas começar pelo básico. Só que aí você tem que pensar a cor. O que você quer vender? Quer vender um microfone? Então, poxa, um estúdio, talvez você vai para as cores mais escuras, alimento, moda, o que você está construindo, e aí ter as cores, toda a identidade visual, logomarca, enfim, para você poder ir gerando autoridade nisso. Sim. E aí você precisa construir essa marca. Poxa, construí o básico, já tenho, me identifiquei ali com o meu público. Beleza, agora você vai começar a divulgar. Vai procurar influenciador, marketing digital com performance, Google, Meta, outros canais. E principalmente o orgânico, né? Começar a construir isso. Perfeito. Na Uncode, basicamente, agora de bater nesse papo, eu estou lembrando um pouco do início da Uncode, quando, não só do início, mas até hoje, né? Quando os clientes vêm conversar com a gente, muitos deles, eles basicamente não sabem nem o que é ter um e-commerce. Mas, ao mesmo tempo, você vê um produto legal. Então, na minha visão em específico, eu concordo 100% com você, a nível posicionamento de marca, branding, mas trazendo agora um cenário basicamente de quem já está faturando e que você acaba encontrando... Você consegue visualizar, por exemplo, Márcio, esse cliente, ele fatura hoje 50 mil, mas, entretanto, todavia, ele está sendo impedido de crescer mais por conta de alguma coisa. Hoje você vê esses casos muito também na nuvem ou não? Acontece. E quais são os principais casos também que acontecem, né? Acontece, e aí eu digo que é muito pelo fator de gestão. Muita gente, a gente encontra que a pessoa começa, faz, pega um influenciador, pega um vídeo, alguma coisa, viraliza, começa a vender e esquece do básico. Então, eu sempre defendi, sempre vou defender que o básico tem que ser muito bem feito. Poxa, tem uma loja que vende 50, 100 mil e ela está estagnada. Peraí, vamos olhar para a sua operação, vamos olhar para o seu dia a dia. Você está fazendo uma régua de automação, recuperação de carrinho abandonado, tem ali o básico, title, description da loja bem feito, title, description de produto, fotos bonitas, uma home organizada. Eu lembro de um caso, uma vez a gente pegou um cliente, ele virou para mim e falou, mas eu quero vender todo dia o que eu vendo todos os dias no meu melhor dia. Era uma média lá de 20, 30 mil por mês. Não lembro o número exato, mas ele queria vender todo dia aquilo. Eu falei, cara, todo dia você veste a mesma roupa? Todo dia você come a mesma comida? Então, por que você acha que todo dia o seu cliente vai precisar do seu produto todos os dias? Ele era numa linha de saúde, que o cara trocava o item a cada 3 meses. Nossa Senhora. Aí eu fui fazendo esse tipo de pergunta, ele... dura uns 3 meses. Então, por que você acha que ele vai comprar todo dia? Aí eu fui cutucando, sabe? E performance. Não, eu tenho uma agência lá que faz. Aí você testa as suas campanhas todos os dias? Ele, como assim? Cara, você entra lá no Google e digita para ver se no horário que sua agência te passou que tá fazendo os anúncios, você entra lá para testar, para ver se está imprimindo para você. Você não precisa clicar, mas pelo menos ver se está acontecendo. Ele, não, nunca fiz isso. Poxa,
consegue garantir que tudo na loja, você entra na loja para testar o fluxo de compra, para ver se tá tudo rodando perfeitamente? Porque às vezes você pode ter um problema no seu meio de pagamento e você não tá sabendo. Aí ele, não faço nada disso. Eu falei, cara, então faz o básico. Faz o básico, se organiza. E aí depois você começa a pensar em estratégias. E aí, é óbvio, vai delegando. Pega o seu júnior ali, põe ele para fazer isso. Aí depois você traz ali um gerente de e-commerce para ajudar no estratégico da operação, escalar investimento em marketing, que aí sim você vai começar a vender, porque você vai adquirir mais clientes, né? Ter mais, aumentar a sua aquisição de novos clientes e trabalhando quem já está com você. Campanhas a cada 3 meses, já que nesse período que a pessoa tem o interesse de recompra, para que ela compre de você, porque você reduz o CAC, aumenta o LTV, e automaticamente você garante aquele cara nutrido com a sua marca. Mas se você não fizer isso, ele, nossa, cara, obrigado, ninguém nunca me falou isso. Então, acho que esse é muitas vezes o que o empreendedor brasileiro esquece, né? E é 99% dos clientes que chegam na OnCode chegam com essa mesma É a mesma dor. E muitas vezes porque ele não sabe. Não tem esse know-how e alguém para chegar para ele e falar, faz isso aqui. Começa por aqui. Põe um alicerce firme e depois você começa a escalar, né? Eu acho que até aproveitando esse gancho, se serve como uma sugestão, isso eu converso com todos os clientes que chegam na OnCode. Uma das primeiras coisas que eu falo tu sabe o básico de mídias? Tu sabe o básico do que é um SEO, do que é um CRM? Não. Tá aqui um cursinho da Udemy, R$30. Faça ali uma análise. E-commerce na prática tem uns gratuitos, tá? Fica a dica. Exatamente. Então, cara, faz o básico. Por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, existem muitas agências que passam o pé, querendo ou não, no cliente. Ou simplesmente começa a fazer um anúncio e depois não começa a performar e deixa e faz basicamente uma gestão a cada 15 dias, enfim. Então, isso vai muito no que você fala. Então, um dia deu meio que um match também em um posicionamento. E aí, Henrique, na sua visão, cara, o que a plataforma pode impactar, talvez, em uma crescente, né? Agora, não só falando da nuvem, mas de uma forma geral. Tu entende que também uma plataforma mal estruturada, ela pode ou não... Cara, como você falou, a nuvem é uma das maiores hoje da América Latina. Então, muitos clientes vêm para vocês. E, obviamente, por muitos problemas. E a mesma coisa também ao contrário. Então, qual é a sua visão também, cara, a nível plataforma, lojista, plataforma, estagnado, algo do tipo? Boa. Eu gosto muito de uma analogia e muitas vezes os clientes chegam pra gente e falam, mas eu achei que era só colocar a loja no ar. Talvez você também já deve ter ouvido Todo isso, dia. né? Todo dia. Eu gosto muito da analogia que o online não é diferente do físico. Você vai no físico, quanto que é um salão na principal rua de São Paulo, na Paulista, por exemplo, na Grande São Paulo? Cara, o metro quadrado é 15, 20 mil, dependendo do local. Quando você entra no online, você também precisa ter um bom salão, uma boa plataforma. Não adianta você alugar um prédio na melhor avenida de São Paulo, que o prédio é antigo, você vai ter que reformar, tem encanamento furado, parede caindo, você vai ter que reformar, aquilo vai te custar muito mais caro. Então você precisa ter o quê? Um prédio ok, que te sustente. E a plataforma de e-commerce ela vem para isso. Então, eu sempre falo, não existe plataforma perfeita. Nossa, Henrique, mas você trabalha na Nuvem Shop, ela não é perfeita? E aí isso depende muito do seu momento de negócio. Porque às vezes você pode ter um mega negócio que você não precisa pagar uma plataforma muito mais cara, que a Nuvem Shop pode te atender. Ou você pode ter um cenário super complexo, B2B, B2B2C, e isso vai trazer uma complexidade ali pro negócio que talvez a minha plataforma não te atenda. E a gente é muito transparente nisso poxa, se eu não vou te atender, eu também não quero te dar dor de cabeça. Eu quero que você cresça com o seu negócio e, em paralelo, eu vou crescer a minha tecnologia para que em algum momento eu possa te atender. Sim. A gente já teve muito cliente que veio para a gente falou, cara, não é o momento. Vamos conversar daqui 1 ano, 2, e depois o cliente migrou para a gente. E está feliz. Mas você precisa ter uma plataforma que sustente o que o seu negócio precisa hoje. E aí entra muito o papel da OnCode e outras agências compromissadas nesse sentido, de entender o que o cliente precisa, sentar junto, trazer conhecimento, trazer consultoria.
ajudar o cliente a, muitas vezes, enxergar o que ele precisa que ele não sabe. Então, poxa, você precisa de uma plataforma que vai te permitir fazer um marketing, ter integração com um bom CRM, ter diversidade ali de meio de pagamento para você poder escolher aquele com a melhor taxa, a melhor condição, melhor antifraude, logística, aquilo que vai entregar mais rápido para o seu cliente. Então, não adianta você só ter o correio. Mas espera aí, será que o correio é a melhor solução com o melhor preço? Às vezes o seu cliente ele quer velocidade, não quer preço. Sim. Então, você precisa ter isso muito bem desenhado. E a Uncode entra para fazer esse papel para você poder acelerar. E o cliente não pode esquecer disso. Cara, o físico é muito similar ao online. No online você tem que reformar, beleza. Você precisa do prédio, você precisa da plataforma. Uhum. Aí no físico você precisa do arquiteto e da empreiteira ali para reformar. Cara, no online é a mesma coisa, você precisa da agência. Com todo mundo. Essa analogia em toda reunião que eu entro eu falo. Exato, você precisa da agência. Aí você entra no físico, você tem que ter a maquininha de pagamento, Sim. Você tem que ter um Pix disponível. No online é a mesma coisa. A diferença é, no físico o cliente sai com o produto na mão, no online você manda entregar. Mas se você já tem um físico, você deixa o físico como um ponto de retirada do online. E aí começa o Omnichannel a ser construído dentro da sua marca. Então eu gosto muito de fazer essa analogia porque ela esclarece para o cliente, olha, não é diferente. Vai te dar o mesmo trabalho, sendo até mais. E aí você tem que escolher uma boa plataforma, um bom gateway logístico de pagamento, uma boa agência que vai te atender, te dar esse know-how, essa consultoria. E principalmente, eu gosto e defendo muito o ecossistema por causa disso. Porque você traz uma agência, você não traz uma agência o conhecimento de você traz o conhecimento de 200, 300 projetos e lojas que vocês já implantaram para o meu negócio. Isso faz toda a diferença, porque o quanto isso agrega para o cliente. É muito caro. Não. Cara, eu estou te trazendo um conhecimento que você não tem e eu vou agregar isso no seu projeto. Isso é um baita diferencial. Sim, eu sou da linha de raciocínio que cada um é especialista naquilo que faz. Perfeito. Então, se a loja, o lojista, tem toda a equipe internamente, então, a sua frente CRM, a sua frente de implantação, a sua frente de UI UX, perfeito, melhor dos cenários. Mas se não tem, cara, terceiriza. Porque ninguém é melhor, ninguém vai conseguir nada sozinho. Exato. Mas também não adianta tentar fazer tudo, como você falou, fazer a analogia do Omnichannel, se não fizer o básico bem feito. Uhum. E hoje, na grande maioria dos lojistas que eu pego dentro da Uncode, não tem o básico bem feito. E aí cai uma outra pergunta para você. O que você considera baseado... Você citou alguns tópicos, mas o que você considera o básico bem feito? Vou citar agora um lojista que realmente fatura na casa dos 100 mil, 200 mil reais, para talvez começar a investir num Omnichannel. Apenas recapitulando. Uhum. O Omnichannel tem que ser tratado, independente do tamanho, mas eu digo fortemente... né? Tu tem essa visão? Boa. Acho que começa... Aí vamos por etapas, né? Uhum. Você tem uma estrutura de back-office ali, um RP, e um estoque bem organizado, um inventário em dia ali. Porque eu vejo muito cliente que faz uma campanha e aí vai ver o estoque tem 10 produtos, botou uma grana de campanha e deu ruim. Então você tem que ter o seu estoque, o seu inventário ali muito bem organizado no back-office. Veio para o front, veio para a loja. Cara, como que está a sua home? Seus banners estão funcionando? Tem um banner para desktop e mobile? A vitrine ali da sua loja, as fotos estão decentes? Tem mais de uma opção de foto? Poxa, se é um tênis, se é um celular, se é um microfone, você tem de mais uma opção de foto? Se você conseguir, sua plataforma te permite isso, você tem a opção de um 360, um 3D, alguma coisa para melhorar a experiência do usuário. Porque o que a gente precisa lembrar? O consumidor final, ele não tem acesso ao produto diferente de uma loja física. Você vai lá, olha, pega na mão, nossa, é exatamente o que eu preciso. Não, ele está online, está olhando e precisa ter esse insumo. Se tiver vídeo, enfim... trazer essas opções para o seu a concorrência consumidor. É surreal, né? E a concorrência é surreal e cada dia mais competitiva. Então, poxa, tá legal. E aí você vem a parte que muitas vezes o brasileiro esquece. Mas é o quê? A descrição. Descrição do produto com as informações. Poxa, se é um produto elétrico, se tem voltagem, se tem a parte de garantia, a descrição do que foi produzido, se é uma camiseta, se tem uma estampa sobre o que é a estampa, qual que é o material daquilo. Porque, no final, a gente quer saber.
A gente olha, o brasileiro não tem o hábito de leitura, né? Mas a gente olha, a gente quer conhecer, a gente quer saber. Eu, pelo menos, leio tudo para não ter dúvidas, principalmente os depoimentos de quem já comprou. Exatamente. Então, você ter isso muito bem organizado aumenta a sua taxa de conversão. Porque o consumidor ele vai se sentir mais seguro de comprar na sua loja. E aí tem um detalhe que eu vejo que muitos esquecem, né, disso, que são as páginas institucionais. Quem somos, política de privacidade, termos de uso. Poxa, será que essa loja que eu estou comprando ela tem um compromisso com a LGPD? Ela tem uma política de privacidade, de troca? Se eu tiver um problema, eles vão me atender? E, cara, coisa que você cria simples na plataforma. A nuvem, por exemplo, a gente dá um template ali para te ajudar. Óbvio, traga ali um especialista, um advogado que possa te auxiliar a enriquecer isso. Mas ter esse detalhe, porque faz muita diferença ao consumidor final. Porque você traz muita segurança pro cara. Fala, olha essa loja, tá se preocupando comigo. Se eu tiver um problema, tem um canal de suporte para me atender. Poxa, eu tenho um telefone no WhatsApp para me tirar uma dúvida. Então, esses pequenos detalhes que muitas vezes a gente esquece e o consumidor não esquece, né? O que você falou, a concorrência está cada vez mais agressiva. Os marketplaces estão dando preço, estão dando entrega. Entrega ainda um dia, se bobear. No mesmo dia. Cara, é surreal. Então, assim, você precisa ser muito bem competitivo e trazer uma excelente experiência para o cliente. Eu lembro quando a gente atendia uma grande franqueadora de moda geek, muito famosa em muitos shoppings, e eles criaram... Eu queria tanto essa loja. Nossa! Eles criaram, a gente foi na convenção deles ali de vendas, eles criaram o próprio perfume. Ou seja, todo franqueado ia receber ali, mas ele ia ter que comprar depois, mas ele ia receber. O objetivo era o perfume pela loja, para que as pessoas entrassem e tivessem um cheiro da marca. E aí a galera do e-commerce ia fazer o quê? Da mesma forma, os produtos que fossem enviados pelo e-commerce ia ir junto com aquele perfume. Para aumentar a experiência. Imagina, você abre o pacote e vem aquele cheiro. Eu gosto muito do exemplo... Eu comprei um produto no fim do ano. Beleza, teve promoção lá e tal. Comprei o produto, chegou em casa, na hora que eu abri a caixa, eu falei, nossa, mas esse aqui eu não comprei. Como assim? Por que tá aqui? Eu não coloquei nos carrinhos. Aí tava lá, olha, obrigado por ter comprado, segue um mimo para você. Eu falei, nossa, gente, que legal. Um mimo que não estava no checkout, porque muitas vezes a gente fica preso, tem que ter a funcionalidade de brinde no checkout. Sim. Surpreende o seu consumidor. Manda lá, manda uma carta que o dono da marca assina. Fideliza, o cara mais posta. do que uma informação no checkout. Exato. Checkout, o cliente tem que ver que ele vai ganhar um brinde. Bota o brinde na caixa. Sim. Não avisa. Manda uma carta, assina ali o dono da marca, tudo. E manda de presente pra você ver se ele não vai postar, se ele não vai agradecer, se ele não vai ficar super feliz. E isso muda o seu consumidor. Isso ele não vai ter no marketplace. Isso ele não vai ter numa grande loja. Lá ele vai olhar preço, mas com você ele quer uma experiência, ele quer um contato, ele quer algo diferente. Exato. E é o que normalmente, agora eu vou falar por vários clientes que eu praticamente já atendi. Os lojistas, eles não olham para a experiência de compra. É muito difícil o lojista olhar a experiência de compra. Não tem CRM. Não, basicamente mensagem automática de aniversário. Então... E aí, chega no final do dia, estou com um problema na loja. Meu problema é o tráfego, meu problema é o front, meu problema é a plataforma. Basicamente, meu dia a dia é isso, da Uncode. E aí entra o fator que você falou. Tem que ter um especialista por trás para poder identificar com números o que está acontecendo para poder trazer uma solução. E aí, entrando nos méritos de plataforma específico, né? Na verdade, retomando o assunto da plataforma. Hoje, muitos clientes vêm até a nuvem por conta de problemas em outras plataformas. Hoje você consegue identificar quais são os primeiros... Agora é curiosidade, tá? Quais são os principais problemas, cara? Nem precisa citar a plataforma, sem citar nada. Principal, suporte. Suporte? É aquilo que você falou, o cliente ele sempre tem dúvida. E muitas vezes, no caso, o problema não é a plataforma. A gente sabe. Muitas vezes o cliente que não olhou, não sabe onde está. Mas é o suporte. Porque ele entra em contato com a plataforma, ele não tem ninguém para responder. Aí ele fica lá esperando um mês, vou reduzir, vai 1 dia, 10 dias.
Eu vou até o máximo do que eu já ouvi relacionado ao meu concorrente. Não vou citar nomes, nem a cor. Mas... Mas 10 dias, 1 mês, 40 dias, 2 meses. Cara, para um cara que tá na operação, que tá com um negócio, que você tá vendendo 10, 15, 20 mil e você fica 2, 3, 4, 5... Imagina, 40 dias que seu faturamento caiu pela metade. Seu fluxo de caixa para você pagar a sua equipe, para você investir. É inviável. Então, assim, você precisa ter uma tecnologia que te sustente e suporte. É algo que a gente defende muito na Nuvem Shop. Você tem para quem ligar, você tem para quem recorrer. Você tem alguém ali que vai te atender. E se tiver um problema, cara, a Uncode, por exemplo, cara, tem um telefone vermelho. Tô com um problema. Pum, vou ligar ali, cara, tá acontecendo isso, tá impactando meus clientes, preciso de ajuda para resolver. E nós vamos trabalhar e vamos resolver. Ah, é uma funcionalidade nova. Beleza, é uma funcionalidade, é uma necessidade. Vamos incluir isso no backlog, vamos passar para o time de desenvolvimento. Mas é um problema, está impactando vendas, está impactando os clientes. Cara, tem que ser resolvido o mais rápido possível. Não dá para deixar isso para depois. E aí eu lembro quando eu tocava uma operação em 2014. O meu chefe na época chegou para mim e falou, ó, tem um e-commerce aqui, Magento 1.7 ainda. Nossa Senhora. Não faz tempo. Não tá no ar, se vira e coloca ele no ar. Eu falei, beleza, aqui, vamos resolver. Enfim, deu 3 meses, a loja subiu. E aí, o que eu fiz? E eu dou essa dica muitas vezes. Cara, pedi um segundo monitor, ele falou, mas para que você quer um segundo monitor? Porque eu vou monitorar a loja. Deixei do lado da minha mesa um segundo monitor na minha máquina, abri o Google Analytics Live View e deixei lá. Cara, cliente entrou, apareceu lá no Google, checkout. Eu ficava ali esperando, beleza. Na hora que eu vi aquilo, eu esperava. Voltava na página de pagamentos. Não finalizou, cara, eu ia no carrinho abandonado. Naquela época não tinha muitas ferramentas para isso. Eu ligava pro cliente, olha, eu vi que você foi no checkout, produto X, teve algum problema? Aconteceu alguma coisa? Hoje a gente tem ferramenta para automatizar isso, graças a Deus. Mas deixa o Analytics lá. Na nuvem, por exemplo, a gente tem um relatório de Live View. Vê ali. Poxa, se o cliente não finalizou, será que foi um problema? Será que foi um produto? Você tem uma automação ali para tentar recuperar esse cliente? Você já viu o WhatsApp? Por e-mail, alguma coisa? Porque hoje tem muita solução, muita ferramenta. Dá para você fazer teste A/B. Poxa, essa aqui está funcionando bem, essa aqui não está, essa aqui... E testando soluções para que se encaixe melhor ao seu negócio. E a plataforma, ela precisa te habilitar para isso. E por isso que a gente defende muito o ecossistema. Eu não tenho, mas espera aí, eu tenho um parceiro que está conectado comigo que vai habilitar. Poxa, eu não tenho, mas a Uncode consegue desenvolver uma solução para te atender. Show. E aí você entrou exatamente na pergunta que eu ia fazer. Hoje, na sua visão, né, pensando em lojistas que já tem ali todo o fluxo e etc., você tem ali os apps queridinhos que são primordiais para um e-commerce? Então, Márcio, cara, eu considero que essa e essa são as principais ferramentas que um lojista tem que olhar todo dia. Cara, você falou do CRM, então você tem que ter o CRM integrado, automações configuradas. E aí, eu te pergunto, né? Qual o segmento? Se for moda, você tem que ter um Live View. Não é a Live View, desculpa. Esqueci. Eu vou falar pelo nome, mas tem a Wide... A Wide, o Replay da Empreender... Enfim, é o videozinho que fica ali no canto da loja que traz a mesma experiência do Instagram, TikTok para dentro da sua loja. Mostrando um produto, falando o institucional da marca ali, o fundador contando uma história. Então, hoje você precisa ter isso, porque o usuário muitas vezes sai do Instagram e vai para sua loja. Mas você precisa ter esse tipo de experiência para o seu consumidor. Aonde ele está? Onde eu estou adquirindo ele? Então, o quão menos você consegue gerar de fricção na hora que ele sair, muitas vezes no Instagram, no TikTok, e vir para sua loja e se sentir no mesmo ambiente. Que ele tem essa liberdade de compra e sinta a menor fricção possível para ser mais fluido. Então, poxa, como eu facilito o trabalho e a visualização dele? Aí volta naquilo que a gente falou do básico, né? Peraí, deixa eu pensar na jornada. E eu gosto de um exemplo. Cara, pega a sua avó. Fala, ô vó, navega nessa loja aqui, vê se você consegue comprar. Por quê? Aí você pega ali, se ela achou fácil, seu avô, alguém com uma idade mais avançada, faz um teste AB.
Vê como ele se comporta na loja. Depois você pega um jovem de 12 anos. Vê como ele se comporta na sua loja. Eu lembro uma cliente que a gente estava negociando uma época, conversando ali, ela falou, para mim, quem dita a minha tendência é o meu público, eu analiso eles, mas a minha principal consultora é a minha cunhada, de 15 anos, que é heavy user do TikTok. Sim. Eu pergunto para ela quais são as trends, o que a galera tá curtindo, o que a galera tá compartilhando. E aí eu trabalho em cima do meu público para entender e começar a produzir a nova coleção. Falei, sensacional. Entendi quem é o meu ICP, o meu Ideal Customer Profile, e tô trabalhando em cima disso. Mas principalmente eu fui ouvi-los. Não tirei da minha cabeça o que eu achei ao dado. Não, senta lá, vai ouvir. E aí começa a produzir em cima disso. É essencial, qual app? Poxa, o app de live commerce. Eu tenho que fazer live porque meu consumidor hoje está consumindo em live. Eu tenho que ter um app de produtos personalizados, porque o meu produto que eu vendo é personalizado. Não, eu tenho que ter um app de formulário, porque eu tenho um B2B, eu preciso extrair o máximo de informação para aprovar ou não aquele cliente. Eu preciso de um app de acelerar checkout, de contagem regressiva, porque meu público é produto para ansiedade, ele é muito ansioso. Então, assim, como que você trabalha nesses quesitos? Então, entender cada segmento e cada perfil de cliente. Show. E aí, você falou um ponto que aí eu vou voltar um pouquinho do que nós estávamos conversando. 90% das lojas que chegam na Uncode hoje, vou te dar um contexto. Hoje a Uncode nós somos uma consultoria muito chata. Por esse motivo que é onde nós estamos indo, graças a Deus a gente está se tornando referência de implantação e etc. Muito por conta que a gente fala não para cliente. E aí é um fator que é uma trava de uma loja que cresce e uma loja que não cresce. Eu peguei um costume de lojas que crescem, eles basicamente não... Eles saem do achismo. Muitos dos donos dessas lojas, eles falam o seguinte pra gente, cara, eu quero que você faça isso. A gente vira para esse cliente e a gente fala, cara, não é você que manda. A loja pode ser sua, mas não é você que manda. Quem manda é o seu cliente. E se a gente fizer isso e, consequentemente, impactar nas vendas? Nós tivemos um caso real de uma loja, que essa loja faturava mais ou menos 300 mil, 400 mil na época. E aí a dona da loja falou o seguinte, Márcio, eu quero a cor do... A loja era toda preta e branca. Eu quero a cor do meu botão preto. A loja era toda preta e branca. E a gente colocou que ela queria colocar a cor do botão preto. Eu falei assim, não, porque se a gente fizer isso... Não vai enxergar. Não vai enxergar, vai ser uma coisa qualquer no site. Vamos mudar para verde. Não, quero preto. Eu falei, não, vamos fazer um teste AB. Vamos colocar 50% no verde, 50% no preto, por exemplo. Uma loja de 400 mil, uma média de 10% das lojas, na verdade, no fluxo, né? O botão verde converteu 10% a mais do que o botão preto. Então, basicamente, 10% de 400 mil, 40 mil reais. Entende? Então, 90% dos clientes que chegam na Uncode é sempre nessa pegada de eu quero que você faça isso, mas sem baseado num teste. E eu entendo também, até complementando, que eu creio que isso é algo que diferencia uma loja que vai crescer de uma loja que não vai crescer. Total. E vou agora... Tem uma coisa para considerar, senão eu vou mudar de tópico. Só vou dar um complementar nesse ponto, porque a gente tem um cliente que ela conhece tanto o consumidor dela, sabendo o engajamento que o consumidor tem ali com a marca, o que ela fez? Ela criou um ambiente dentro da loja que a pessoa consegue fazer ali um upload do Instagram, do post da pessoa com aquela com a roupa que a pessoa comprou, e a própria loja divulga o Instagram da consumidora e a foto dela dentro do produto. Então, o consumidor se sente parte da loja. E aí, quem vai comprar entra nessa categoria e vê outros consumidores como modelo do produto. Aí você fala, caso real, né? Caso real, cenários diversos, sem padrão, porque uma dimensão é maior que a outra, então isso não importa ali naquele ambiente, mas você traz a prova real do seu produto.
como ele está sendo usado. E aí eu vi isso também numa loja americana, que eles fizeram a mesma coisa. Tipo, as imagens do produto era uma imagem, ok, foto de estúdio ou a foto ali do produto, e as outras fotos eram pessoas usando a marca. Fazendo selfie, tirando foto num churrasco, num evento ali de lançamento, de família. Aí se torna o produto muito mais humano, muito mais real. Isso na experiência do usuário é fenomenal. Pouco valorizado ainda no Brasil. E aí trazendo o que você falou, trazendo para o cenário do lojista. Imagine a sua marca sendo exposta de uma maneira grátis, entre aspas, para o mundo inteiro. Total. Porque querendo ou não, você não está gastando dinheiro para ser exposto desse jeito. Exato, e ainda você valoriza o seu consumidor, porque você divulga o seu consumidor. Nossa, cara, ele gostou tanto da minha foto, poxa, postou lá. Exatamente. E aí agora eu vou querer cutucar um pouco. Vamos lá. Eu quero entender um pouquinho de você, Henrique. Hoje, os principais cases, cara, que você já viu dentro da nuvem. Se possível, né, sem citar nomes, obviamente, contar um pouco pra gente do tipo, cara, esse aqui saiu daqui para Y fazendo isso, isso, isso. Então, deixa aberto, porque não sei nem se você pode falar sobre isso. Cara, como você falou, né, tem a parte de compliance, nomes, enfim. Mas assim, em alguns casos, né, a gente pegou uma cliente que estava numa plataforma verde e a gente negociou, trouxe ali, né? Poxa, vou ter que pagar em outra moeda, vai me dar dor de cabeça, tá muito caro para mim. Mas eu queria manter o que eu tenho. Beleza, a gente migrou, atendeu tudo que ela precisava, deixou idêntica. Em front, em experiência do usuário. E ela começou a vender mais, simplesmente porque o checkout era melhor. E aí a gente tem a parte de wallet, que acelera o fluxo de compra. E começou a vender mais. Aí teve outros casos, né? Cliente muitas vezes que está numa outra plataforma que não tem suporte e paga caro. Aí migrou, trouxemos uma boa condição. Ele migrou numa expectativa de eu lembro até hoje, ele migrou acho que tem uns 2 anos e meio. A expectativa dele na Black era 2 milhões. Ele tinha um faturamento ali, uma média de 1 por mês, e ele tinha uma expectativa de vender o dobro. Pô, Black Friday. Cara, ele vendeu mais de 3. Ele falou, cara, o que vocês fizeram? A gente não falou nada. É só a nossa tecnologia rodando. Fizemos ali... Enfim, básico bem feito. Exatamente. Nossa tecnologia, hospedagem AWS, fizemos a nossa parte ali de servidores. Vendeu mais de 3 milhões. Falou, maravilhoso. E ainda pagando menos em tecnologia. Ou seja, ele investiu mais em performance. Depois disso, né, começou a investir mais em performance. Enfim, tem N casos que eu poderia trazer, mas assim, não vou só trazer o lado positivo, né? Cara, tem lado negativo. Todo mundo tem que melhorar, toda a tecnologia tem que melhorar todos os dias. E aí, de novo, voltando naquilo que a gente falou, né? Você tem um suporte. Pô, já teve cliente que chegou com um problema. E era problema nosso. Cara, e a gente é muito transparente. Beleza, vamos resolver. Passou ali o tempo necessário, a gente resolveu o problema. O cliente falou, pô, maravilhoso. Vai migrar? Não. Como já teve cliente que falou, cresci, vou migrar. Falo, tem certeza? Cara, deu 6 meses, preciso voltar. Tô pagando caro e tô vendendo menos. Então, assim, tem N cenários, mas acho que o principal para quem tá começando, para quem já tá vendendo muito, é você ter alguém transparente com você. Igual você falou, né? A gente é chato. Que bom que vocês são chato. Porque aí você não vai pegar o dinheiro do seu cliente e rasgar. Você vai valorizar isso. Sim. Confiança. Exato. Se tem uma coisa que o meu pai e que a minha mãe me ensinou e o que eu trago para a Uncode basicamente, o que você deixa na terra é o seu nome, sobrenome. Eu deixo a Uncode. Então, cara, tem que ser transparente. Tem que ser transparente porque o nosso mercado é um mercado muito pequeno. Exato. Então, hoje, esse lojista pode estar com a gente, amanhã pode estar numa outra agência, mas depois ele pode voltar, ou a mesma coisa funciona com vocês, né? Exato. E aí é o importante de você investir no lugar certo, você ter esse tipo de abertura. Sim. Para poder conversar, ouvir, falar e resolver. Porque problema todo mundo vai ter, todo lugar vai ter. Você vai ter problema com a sua equipe, com a sua logística, com o seu pagamento, com a sua plataforma. E você tem problemas muitas vezes na sua casa, mas não dá para você abrir mão de tudo e falar, não quero saber disso. Não, cara, peraí, temos um problema, não vamos focar no problema, vamos resolver. E aí trabalhar em cima disso.
Mas sempre lembrando de ter essa abertura e transparência. Então a gente defende muito transparência dentro de casa. Você já me ouviu falando isso também com o nosso parceiro e com o nosso cliente. Cara, vamos resolver. É um problema nosso? Vamos resolver. Olha, não é um problema nosso. Você precisa resolver com o seu pagamento, você precisa resolver com a sua logística, você precisa resolver com a Uncode, você precisa resolver com o seu time. É uma gestão e um problema do seu time, resolve aí. Mas a gente dá o apoio. Tanto parte educacional, como você também trouxe, mas é lembrar de vamos resolver o problema, não ficar falando dele e ficar ali naquilo. Né? Pô, se não vai resolver, não adianta. Vamos trabalhar para resolver. Hoje a Uncode é parceira de maioria, acho que a maioria dos clientes, das plataformas, né, intermediárias avançadas, mas, cara, todas apresentam problemas. E aí, obviamente, cada cliente é um cliente, tem que entender para onde vai. A gente sempre deixa muito claro, né, para você, em todas as nossas conversas, qualquer lojista, isso, né, agora trazendo para todos, qualquer lojista, antes de qualquer tomada de decisão, tem que olhar para dentro de casa, fazer o básico muito bem feito. Exato. Entender se está usando 100% da plataforma, entender o que são os problemas, se é um problema de estabilidade, não tem muito o que fazer. Se for com muita recorrência, migra. Não é problema de estabilidade, é funcionalidade, atendimento. Conversa. Exato. Porque um processo de migração é um processo muito, muito complexo. Doloroso, eu diria também. Hoje, graças a Deus, nós estamos meio que invictos. Quase todas as migrações que nós fizemos, quase todos deram muito certo. Que era pra Nuvem Shop aí, ó. Então, basicamente é isso, Henrique. Cara, tem uma consideração, algum outro case bacana? Um ponto que eu vejo muito também, só complementando nessa parte, é que a gente tá muito ansioso. Aí vou dar alguns exemplos, né? 3, 4 anos atrás falava muito do Omnichannel. E aí todo mundo desesperado para fazer um Omnichannel. E não havia nem tecnologia ainda robusta para aquilo, né? Então você ficava amarrado muitas vezes. E hoje a gente tá numa outra onda. IA. Nossa, eu tenho que ter IA no meu negócio. Eu preciso ter IA no meu processo. Cara, calma. Se eu não fizer tudo que a gente falou até aqui, né? Se não tiver isso muito bem redondo, você vai botar um IA lá para quê? Não, vai me automatizar o processo. Mas você sabe qual que é o processo? Aí tirou o relacionamento do WhatsApp. Exato. Assim. Eu vou pôr ali. Não, calma. Tem milhões de coisas que dá para você fazer com IA. Mas, cara, tenha calma. O hype, todo mundo vai falar, vai ter um post lindo, vai ter um Reels viralizando no Instagram, vai ter alguém falando no LinkedIn, um processo lindo, maravilhoso. Mas calma, seu negócio é o seu negócio. Se o seu negócio fosse igual de todo mundo, não seria o seu negócio. Seria o negócio de todo mundo. Então, cada um, da mesma forma, eu falo muito disso, da mesma forma que tem você, que é uma pessoa diferente de todas as outras pessoas do mundo, o seu negócio da mesma forma. É diferente dos outros. Pode ser o mesmo segmento, mas é diferente. Não é porque funcionou para ele daquela forma que vai funcionar para você. Então, peraí, olha para dentro de casa. O que a gente falou aqui, né? Olha para dentro de casa, olha o seu processo, olha a sua equipe, vê os pontos de automatização, isso é lindo, maravilhoso, mas primeiro organiza. Não adianta você colocar IA e se você não tem um inventário de estoque para IA poder analisar. Se o seu inventário está uma bagunça. Então, peraí, organiza isso. Faz o que é manual, depois você automatiza. E aí depois você escala isso junto com a sua plataforma, junto com a sua agência, junto com a sua operação. Porque senão eu vejo muito disso. Vai na ansiedade, calma, cara. Senão você vai perder dinheiro. Eu achei uma consultoria de aqui eu vou pagar X mil reais e o cara vai automatizar tudo. Ele não vai automatizar nada, porque o seu negócio tá uma bagunça. Você vai rasgar dinheiro, como você falou, né? Pô, a agência cobra caro e não olha para o cliente. Não, peraí. Vamos ter compromisso, vamos ter transparência. Olha para dentro de casa. Depois você bota IA, muda a plataforma, automatiza processo, enfim, faz milhões de coisas. Cara, esse é o 4º episódio da Uncode. Primeira foi uma lojista, segunda foi uma gestora que atua com várias lojas, né, de porte médio-alto, a cada Uncode, né, CEO, e as 4 pessoas, elas falaram a mesma coisa que você falou. Organizem de casa, processos, operacional, principalmente operacional, relacionamento com o cliente. Depois, começa a crescer. Estrutura base, da base estruturada, cresce.
Então, basicamente, em resumo, é isso que vai diferenciar o lojista pequeno do lojista grande. Porque o lojista grande, ele tem ali uma equipe gigantesca por trás. Hoje, a Uncode, nós temos um cliente, que você sabe quem que é, que, cara, ele é relevante e é uma referência gigantesca no mercado. Uhum. E hoje, para quem vê eles, pensa que tem 3 pessoas ali, mas na verdade tem 10 pessoas por trás. Tem time de marketing, tem time, tem agência de marketing, tem equipe de marketing interno que cria os posts, os reels. Mas para chegar aonde chegaram, já tem 4, 5 anos, 10 anos de mercado. Então, entra muito no que você falou de, né, basicamente, de todos os clientes, da gente em si, né? A gente está falando agora há pouco ali. Hoje ainda é dia 30/1 e a gente está querendo fazer o planejamento de um ano inteiro, basicamente se concluir em 30 dias. Então, é basicamente isso, Henrique. Cara... trabalho, né? Não tem curso milionário de dropship, né? Exatamente. E, gente, parem de ficar escutando coaching de internet. Pelo amor de Deus. Vão atrás de pessoas que entendem realmente, que já passaram por esse processo. Busquem loja referência. Então, se a minha referência é a BNV. Beleza. Então, olha lá o que a Nath Voz está fazendo. A minha referência é a Letícia Vaz. Olha o que ela está fazendo. Então, pega ali referências, né? Então, depois que você pegou referência, beleza. Então, vou olhar para dentro de casa. Vamos fazer o básico da análise SWOT. Vamos olhar para dentro de casa. Vamos ver o que está errado. Recomendo comprar alguns pedidos também dessas lojas para você poder entender a experiência entrega, de compra. Porque aí... compra de você mesmo, né? Exato, compra. Sem avisar ninguém da equipe. Eu já fiz isso com um dono de loja. Falei, cara, não avisa ninguém da sua equipe. Faz um pedido e vê o fluxo de como que vai acontecer. Exato. Vê se vai atrasar, vê se não vai atrasar. Porque aí você começa a olhar para dentro de casa e depois você vai expandir. Alguma consideração? Não, e complementar isso, cara, liga pro seu cliente. Não, cara, exatamente. Como é que o pedido chegou para você? Aqui é o dono. Igual você falou, citou essas marcas, né? LV, BNV. Desculpa. Cara, manda um direct. Vai que eles te respondam. Se eles concedem ali 15 minutos do seu tempo para conversar. E muitas marcas grandes respondem. Muitas influenciadoras respondem. Meu, tô disponível. Quantas pessoas eu já... Muitas vezes ele mandei, o cara... Caramba, respondeu. E me ajudou. Enfim, vai criando esse vínculo, né? E tentar. O não você já tem. É isso. Exatamente. Henrique, cara, foi um bate-papo muito gostoso, né, estar com você. Novamente, você é uma das pessoas que eu mais gosto, né, do mercado. Você abriu a porta pra gente em vários momentos, em vários locais. Agora não é o Márcio Uncode, agora é o Márcio pessoa física mesmo. Obrigado por você estar com a gente aqui, né? Tô tendo aqui 20 minutos, tendo que buscar sua filha na escola. Conte sempre com a gente. Eu sempre também vou contar com você. Então, qualquer dor de barriga, o primeiro contato que eu vou ligar vai ser o seu. Obrigado por estar aqui com a gente. Cara, para mim é uma honra, um prazer. Eu que agradeço o convite. E, de novo, além do PJ, isso, né? É PF para PF. A gente continuar construindo, cara. Conte comigo pra gente continuar fazendo tudo que a gente já fez nos últimos anos. E eu tenho certeza que o que vem pela frente é ainda melhor. Obrigado e muito sucesso aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo capítulo da Uncode Talks.